A gente está seguindo aí, boa noite, né? Aí a gente vai estar seguindo aí aquelas diretrizes que a gente estava conversando com a direção, com a pró-reitoria, que determinou que houvesse umas aulas de nivelamento e reposição referente aos conteúdos que a gente abordou essa semana e na próxima semana que segue. E depois, a partir daí, a gente vai fazer esse trabalho, essa atividade de reposição. Então, são algumas dúvidas partindo do que a gente teve, né? E depois, no segundo momento, a gente vai fazer um debate referente até o que eu trouxe na última aula que nós falamos sobre a parte do fluxo financeiro, para a gente poder estar discutindo sobre esses elementos, mas é basicamente a questão do ciclo de conversão de caixa, que é uma coisa que a gente começou e a gente precisa só fazer uma interpretação melhor quando a gente tem que desenvolver alguma coisa. Então, eu trouxe um exemplo para a gente poder discutir, e um tema até inerente à própria atividade mesmo, sobre um estudo da Pricewaterhouse, que é muito legal. Ele está falando justamente sobre o tema de finanças, que aí tem muito a ver com o que a gente está falando hoje em dia nos tempos atuais. Então, acho que, de repente, no primeiro momento, é importante, só para a gente poder estar repassando aí esses conteúdos, e depois a gente avançar nesse outro elemento. No segundo horário, depois às 8h35, né? Vamos dar um break aí de 10 minutos, e aí eu retorno 8h40 e eu retorno para as atividades com vocês. Tá bom? Vitor, boa noite. Logicamente, conforme também a orientação da pró-reitoria, a gente vai estar fazendo atividades, essas aulas a gente vai estar controlando a frequência das atividades de todo mundo, no caso, no horário normal, né? Que seria o outro horário de aula que a gente está tendo aí. Então, é uma semana específica, né? Depois das palestras que a gente teve aí, dos encontros, então acho que é um momento de a gente poder só estar fazendo uma repassada nisso aí. Oi, Larissa. E depois a gente está avançando na nossa discussão sobre a questão da parte de fluxo de caixa como um debate. Luiz Otávio, boa noite. Então, é bom para a gente poder estar dando uma ideia para a turma que, de repente, ficou mais perdida ao longo do tempo, teve pouco tempo, não conseguiu se posicionar, não conseguiu se organizar, a gente ter um ponto aí para a gente poder estar organizando isso aí. Então, vamos lá, né, gente? Só para a gente poder repassar. Só tomar um golinho de alguma coisa que eu estou de bico seco aqui, literalmente. E a gente está um pouquinho... vamos retomar isso aí. Luiz, muta seu microfone aí, se for o caso, que eu não sei se é você ou se é a Bruna. A gente está fazendo e começando a falar um pouquinho sobre a questão da aula, beleza? Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui que a gente tem inicial, só para a gente poder estar começando a nossa conversa. E deixa eu abrir aqui a minha telinha, para a gente poder matar a saudade do momento que a gente esteve falando dos nossos encontros iniciais, tá? E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso processo de planejamento financeiro. Foi até um assunto que a gente discutiu na nossa aula, e eu vou trazer isso até porque é uma provocação, porque eu vou falar para os conteúdos atuais, tá? Da P2. Só para a gente poder retomar uma coisa aí que vai ter uma demanda muito legal. Alguns elementos importantes para a gente estar falando, e por que a gente está falando sobre planejamento financeiro, né? Porque, primeiro, eu falo porque a gente está vivenciando um momento onde os recursos estão muito escassos, está cada vez mais complicado a gente obter algum tipo de financiamento, e também, logicamente, pela necessidade que as empresas têm de ter um caixa saudável, né? Então, lógico que quando a gente faz um planejamento financeiro, aliado às outras ferramentas que a gente tem, a gente quer tentar manter a saúde financeira da empresa e a estabilidade dessa empresa ao longo do tempo. Tá? Então, lógico que para a gente poder estar pensando sobre isso, nós temos que aí ver um momento muito importante. Por exemplo, a galera ultimamente tem feito muita consultoria, inclusive às vezes eu também faço consultoria na parte financeira. E aí existe uma necessidade de que se estabeleça um bom relacionamento entre o cliente e o planejador financeiro, que é a pessoa que vai estar prestando uma assessoria nesse caso, ou até o próprio financeiro mesmo da organização, tem que ter uma boa relação com a equipe diretiva da empresa, porque senão a gente não vai evoluir muita coisa, né?
Apreciar os dados necessários são outros elementos que a gente tem que fazer, ou seja, a coleta de dados, verificar como é que está a atual situação da empresa, para que a gente possa estar propondo um diagnóstico ou uma solução, desenvolver uma proposição de algumas ideias ou ferramentas para que a gente possa estar executando isso aí, né? Então, logicamente, que sem essa avaliação ou sem esses dados, a gente não consegue fazer analisar e criar esse diagnóstico de uma situação atual. Paralelo a isso, a gente tem que desenvolver uma estratégia. Qual é o grande lance nesse sentido? Cada empresa tem a sua peculiaridade com relação à questão da sua organização do planejamento financeiro. Salvo que a gente tem de obrigações acessórias, que são obrigatórias e têm datas, muitas outras coisas podem ser resolvidas ou esclarecidas a partir desse momento que a gente tem esse contato com o cliente, né? Ou com o nosso diretor, ou com os nossos fornecedores. Então, a gente tem aí uma grande necessidade de poder tentar desenhar qual é a real demanda da empresa, o que ela gera de receita, quando ela gera, de que forma isso é gerado, né? E a forma como a gente vai efetuar esses pagamentos e quando a gente vai fazer. Logicamente, tal como eu falei já na aula anterior, que na verdade até vai ser que uma figurinha um pouquinho mais do mesmo, né? A regra de ouro, na verdade, o ideal é que a gente receba antes de pagar. O que nem sempre isso é possível. Porém, isso demanda um esforço de uso de capital de giro da empresa ou de um capital de terceiro para que a gente possa estar financiando essa atividade. E isso não é bom. Isso não é bom em momento algum para a organização. Tá? Então, por isso, até eu chego nesse ponto hoje, quando a gente chega lá na parte dos controles operacionais, na parte de ciclo de conversão de caixa, que é um elemento mais atual da nossa P2. Tá? A gente vai trabalhar a implementação de um plano, ou seja, levar à empresa uma solicitação ou uma proposição de uma ferramenta e monitorar isso para que possa acontecer. Tá? Eu vou dar até um exemplo interessante nisso aqui, só para a gente poder, de repente, contextualizar. Eu assumi uma consultoria recente e eu descobri uns buracos muito interessantes na empresa. Todo mundo gosta de receber dinheiro, então a empresa presta serviço para poder estar automaticamente recebendo alguma coisa. E eu descobri que um dos prestadores de serviço que executavam o serviço para essa empresa que eu faço a consultoria, que teria responsabilidade direta sobre a cobrança de alguns elementos de recebimento para que a empresa pudesse receber, não fazia. Como é que eu descobri isso? Né? No momento que eu fui entender qual era o cenário, o que a empresa recebia e de que forma ela recebia. Peguei os documentos, peguei o extrato bancário, entrei em contato com os tomadores do serviço, né, da empresa, e fui verificando. E aí um dos tomadores falou, olha, a gente não pagou porque ninguém pediu, ninguém enviou as notas fiscais da prestação de serviço. Eu falei, mas como assim não enviou a nota fiscal de prestação de serviço? Né? É uma coisa tão óbvia, né? Nós temos que prestar um serviço, emitir a nota, normalmente até a empresa exige, porque como é que eu vou dar recibo para comprovar a prestação de serviço da empresa? Né? A pessoa física emitir um recibo, né, de prestação de serviços, teoricamente até vale porque a gente pode fazer uma RPA, que é o recibo de pagamento autônomo. Agora, as empresas não. O documento que comprova a devida execução do serviço é a nota fiscal, né? Seja ela de serviço ou seja ela de venda. Né? E aí eu descobri isso. Então, qual é a minha função agora, né, nessa atividade? Como um novo gestor, vamos dizer assim, dentro do problema, eu cheguei para a empresa e falei, olha, vou cobrar a emissão dessas notas fiscais para a gente poder receber. Pode parecer pouco, às vezes é muito pouco recurso, mas é interessante a gente entender que a empresa precisa disso, né? E, lógico, é um elemento necessário. Caixa para a empresa é super essencial. Né? Então, quando a gente fala desde o elemento do primeiro momento até a gente chegar no último momento, é lembrar que esse fluxo ele segue de uma maneira contínua. Eu já disse isso antes, mas eu vou estar repetindo isso e talvez até com outro contexto até um pouco mais ampliado para vocês entenderem que dinheiro ele tem que ser controlado, tá? E aí até uma das funções que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, como os temas financeiros que estão surgindo, né,
essas proposições financeiras que surgem agora no mercado. E tem muito a ver com a figura do controle, tá? Que é um elemento que a gente vai trabalhar para a nossa segunda avaliação. Tá? Então, eu acho que a gente entender o que a gente vai fazer e conhecer isso é um elemento importante. O que às vezes a gente percebe, né, na maioria dos casos, é que a empresa tem muita dificuldade, ou às vezes a pessoa tem muita dificuldade em coletar esses dados, ou fazer essas análises. E eu percebo isso quando às vezes a gente pede alguma informação à pessoa. E a pessoa que está envolvida nisso dentro da empresa, às vezes a pessoa fala assim, ué, mas eu não sei, ou eu não sabia. Enfim, isso aí não é muito bom, né? A figura, essa pessoa, teoricamente, ela tem que ter um conhecimento razoável sobre o processo de finanças. Isso, logicamente, a gente implica em repensar esse posicionamento da organização ante esses momentos que a gente vai atravessando. Então, acho que isso aí a gente percebe que são elementos essenciais para que a empresa tenha uma boa saúde financeira. E, lógico, dentro disso a questão, a gente está atravessando um momento onde os processos eles estão sofrendo mudanças drásticas, especialmente no que a gente concerne a figura dos custos, justamente porque as receitas também caíram, mas também porque se abre um novo horizonte dentro desse universo que a gente está atravessando, que logo no começo do semestre nós não tínhamos nem como falar, né? Porque a gente não vivenciava essa figura da pandemia, né? E agora a gente começa a vivenciar uma realidade totalmente diferente, né? Então a gente tem que repensar a figura desse planejamento para que realmente a gente possa ser mais efetivo na nossa prática. Não cabe muito erro nesse momento. Então, a gente tem que tentar mensurar da melhor maneira possível, diagnosticar isso, para que essas situações que decorrem desse processo possam ser minimizadas. Então, claro que imprevistos acontecem, necessidades financeiras a empresa vai ter, e em algum momento ela vai ter que recorrer a algum recurso que não seja dela, mas que não seja para financiar o seu próprio caixa, não seja para tapar o próprio buraco. Essa é a ideia. A ideia de se recorrer ao investimento, um financiamento, a um produto qualquer, demanda a ideia de investimento, né? Que seja para a empresa ampliar suas atividades, que seja para ela poder executar. E, logicamente, isso aí a gente depende muito da figura do planejamento, né? Então, é importante que a gente entenda que, volto a dizer, né, ele é um processo contínuo, né? Porque se a empresa não existir dessa forma, se ela não pensar dessa forma, a gente não vai conseguir executar muita coisa, tá? Então, logicamente, o que a gente entra dentro dessa figura, né, o que agrega valor ao acionista, por exemplo, né, o que ela vai estar fazendo sobre seja sobre as suas decisões de financiamento ou seja sobre as suas decisões de investimento, que aí pode-se pensar desde o uso eficiente dos ativos, logicamente, para poder aplicar isso de maneira razoável. E é uma coisa até interessante falar sobre essa questão de gerar um estoque de recebíveis, né, um colchão para isso, mas isso é importante que a gente tenha saúde financeira para poder gerar esse colchão e até ter margem, capacidade para poder ter margem para negociar com o cliente em algum momento, quando assim for necessário. Especialmente clientes onde são clientes de grande porte em relação à nossa estrutura da empresa, o que é uma coisa muito comum, né? Grandes clientes costumam exigir melhores condições, até por um motivo simples, né? Eles geram volume, né? Então, eles pedem geralmente condições de preço e valor, tá? E, por outro lado, a figura da gente poder entender na figura do financiamento se a empresa tem condições ou liquidez solvente, se ela é solvente ao ponto de poder honrar o compromisso que ela vai adotar de financiamento e, logicamente, se ela vai ter condições de poder estar, se o endividamento dela ocorre de maneira consciente. Então, logicamente, o que a gente quer tentar fazer com isso é tentar agregar valor ao acionista, seja pela decisão do ponto de vista de dispêndio, seja pelo ponto de vista do que se investe, né? Então, a gente tem que compreender isso aí em algum momento. Bom,
Como a gente já tinha falado e ainda reforçando, né, nós estamos falando sobre uma revisão, especialmente para quem não compareceu às aulas presenciais ou às aulas remotas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esses componentes da boa gestão financeira, que basicamente nada mais é do que a gente está tratando justamente do fluxo financeiro da empresa, que é um elemento importante, que é o que a gente já falou ali em cima, né, que é a geração de a entrada do fluxo de caixa, suas despesas, ou seja, receitas menos despesas, tá? E o que a empresa gera em termos de patrimônio, né, ou que ela vai ter de caixa, né, de recurso aí em termos de patrimônio líquido, que ela gerou de riquezas, vamos pensar nesse aspecto, né? E aí isso é composto pelo conjunto dos ativos que ela detém, né, especialmente por passivos que porventura ela venha a obter ao longo do tempo que ela existe, né? Então, logicamente, o que a gente fala é justamente sobre a capacidade de geração de caixa, né, para que ela possa ter a capacidade de poder honrar os compromissos dela. Empresa que não consegue fazer isso fica penalizada, né? Então, a gente sabe que aí entra naquela dura e triste estatística de uma companhia que vai estar fechando as suas portas ao longo do tempo, né? Então, acho que isso aí é importante a gente poder estar fazendo isso. Mas, para que o planejamento seja eficaz, é importante que a gente faça orçamento. E aí, agora que a gente está entrando na esteira do orçamento, né, eu vou até trazer uma discussão, justamente isso que eu quero estar trazendo para vocês como elemento regular da avaliação da P2, só para vocês poderem compreender que... Um minuto, gente. Só um pouquinho. Tem que beber alguma coisa, porque a garganta está sequinha hoje. Desculpa. Então, logicamente, a gente tem que fazer pela figura do orçamento. Quando nós começamos a conversar, olha como é que as coisas são, né? Quando nós começamos a conversar, nós tínhamos uma situação que era a seguinte: as empresas têm dificuldades de organizar seus orçamentos, até por uma questão pragmática, pelo seu tamanho ou pela sua estrutura, de poder criar uma estrutura muito flexível, né, de orçamento em relação à sua... para poder atender uma demanda, ou seja, ela vai tentar estar trabalhando, existem, na verdade, dois tipos de orçamento, né? O orçamento estático e flexível. E aí, uma das demandas muito recorrentes dentro da empresa, das empresas, é trabalhar com a figura do orçamento estático. Ele é muito engessado, tá? Ele tem uma característica normalmente prevista, então as empresas estabelecem alguns critérios. Então, por exemplo, quando nós conversamos sobre isso, até eu disse que normalmente esses orçamentos são organizados até um pouco antes do final do último trimestre do ano, setembro, outubro, né? E automaticamente eles são planejados, eles são delimitadores dos custos das organizações ao longo do ano que se segue, tá? E aí, isso é a ideia do orçamento estático. O orçamento flexível, teoricamente, ele teria uma característica mais maleável e, logicamente, atendendo a possíveis... Sofia! Oi. Vai tomar seu banho. A gente vai tomar o banho, isso mesmo. Quem que tá mandando criança tomar banho, gente? Olha aí. Sou eu. Juliana, né? Quem podia ser? Que merda! Por que eu que liguei? Tem que ser Juliana. Juliana, manda a Sofia tomar banho, isso mesmo. Tá difícil, professor. Nossa senhora. Tô vendo. É pra você tomar banho. Eu acabei falando, todo mundo escutou. Até o professor está mandando a Sofia tomar banho. É que eu já tô tão acostumada que nas palestras você entra e já tá o som de todo mundo bloqueado, né? Pois é. Geralmente eu não mudo todo mundo, né? Mas eu vou aproveitar. Eu vou te poupar disso. Pra você não pagar mais um mico, eu vou mutar todo mundo, tá bom? Só para poder deixar... Como sempre eu. Não, que bom que eu tô mandando a Sofia tomar banho, né? Imagina se eu tô falando uma merda. Pois é, imagina, né? Se eu estivesse falando alguma besteira, né? Então, vou mutar aqui para não ter problema, você poder correr o risco de falar alguma besteira para a Sofia e ela ficar zangada.
Ainda deixar todo mundo acender uma arma contra você, que ela ainda está sendo gravada. Olha aí. Maltrata a criança. Olha. Ai, meu Deus. Eu vou mutar aqui, tá, Ju? Oi, Sofia. Beijo. Tá bom. Tá, Sofia? Vai já foi pro banho. Fui não. Foi sim. Fui não. Ainda por cima, ela ainda... Bom de criança é que é um ser honesto, né? Ainda não consegue... Ela não mente, né? Bom, e aí, gente, o que acontece? Por que aí eu falei um pouquinho da figura do orçamento flexível, né? Dessa questão. E aí eu estou trazendo remontando esse contexto aqui para a gente poder não ter muito problema. Porque a figura do orçamento flexível, diferente do orçamento estático, ele atende umas características da sazonalidade da empresa, do produto, mudanças de tipo de característica de produto por determinadas situações pontuais, como clima, ou, de repente, região, enfim. Isso aí, às vezes, altera, logicamente, a figura do orçamento, né? Até para que a gente possa estabelecer como vai ser feita a figura orçamentária, né? Ela tem uma característica, logicamente, meio que padronizada. Então, a gente tem que entender que o orçamento flexível, às vezes, ele é um pouco mais difícil de se fazer. Algumas empresas, apesar de elas adotam esse orçamento flexível, a gente já tinha falado também sobre isso, indústria da moda, indústria de alimentos, eles adotam algumas figuras do orçamento flexível, porém com algum critério de rigidez, que às vezes o sistema não permite grandes movimentações nesse aspecto. Mas, aí até por isso eu vou aproveitar e provocar essa fala do flexível, da flexibilidade, especialmente agora, considerando algumas tendências para o cenário do mercado financeiro, que eu li num estudo que eu gostei muito da Pricewaterhouse, que eu quero trazer para vocês aí já na atividade regular para a gente poder estar mostrando e até amarrando um pouquinho isso, eles estão mudando algumas perspectivas para o segmento, elas vão vão crescer e vão automaticamente permitir que essa figura do orçamento flexível, até pela evolução tecnológica, pela evolução e pela revolução tecnológica, permita que esse orçamento flexível seja uma realidade mais constante nas empresas que são tradicionais no que tratam o orçamento de maneira estática, né? Então, até por conta dessa nova capacidade de processamento de informações e o tal do Big Data, né? Que são esses grandes dados que são manipulados agora nas redes e nos grandes sistemas e tal. Então, essa grande capacidade analítica vai permitir que a empresa trate a figura do orçamento de uma maneira mais flexível e também mudar a figura do papel do gestor financeiro, não apenas como uma figura meramente decisória no sentido de dizer sim ou não, mas também na figura decisória de participar do processo de estratégia da empresa, né? Então, o que se entende sobre o departamento financeiro, ele vai se diluir dentro da própria organização como um todo. Vão ser pequenas células trabalhando dentro dos departamentos para que possam tomar decisões e, logicamente, isso ser uma figura de apoio estratégico e não meramente um cumprimento de tabela de acordo com o que as normativas financeiras determinam. Claro que, no que tange a parte normativa, as organizações são obrigadas, né, essencialmente, a estar trabalhando no sentido de que de prestar as informações contábeis ao fisco e, logicamente, também aos seus acionistas. Para isso, existe a figura da contabilidade. Tá? Então, assim, a figura do financeiro, que é justamente esse processo de poder prever ou diagnosticar ou organizar situações pontuais dentro desse processo, vai mudar, ela vai criar uma outra estrutura, não vai ficar uma estrutura engessada. E isso aí vai se dever, grande parte, a essa evolução tecnológica. Tá? E quando eu estou falando sobre isso, especialmente sobre esse estudo, que eu gostei muito, eu estou falando de uma coisa para um cenário daqui a 10 anos, tá? Onde boa parte do que a gente tem de funções, né, especialmente tratando de questões na área financeira, elas vão ser limadas, literalmente limadas, pelo processo da tecnologia.
Então, a própria tecnologia vai engolir esses processos burocráticos. E aí a gente vai ter que ter esse processo, vai ter que evoluir nesse aspecto aí. Então, eu acho que é interessante a gente entender que o cenário que se apresenta, daqui a algum tempo, o papel das finanças vão ser muito mais estratégicas, vai estar muito mais aliado à estratégia do que necessariamente à mera figura do controle, porque os controles já vão ser determinados sistemicamente. Então, eu vou trazer isso aí para vocês poderem entender. Então, eu queria estar trazendo essas ideias para a gente poder estar falando justamente sobre o que é a figura do orçamento, o que ele traz, logicamente, de benefício, que vocês já sabiam, mas a gente só vai estar reforçando isso, né, nesse sentido. Então, qual é o contexto? O orçamento vai trazer uma visão de futuro, vai definir metas claras e mensuráveis. Então, logicamente, eu brinquei aqui, deixei essa figura de não atirar flecha sem alvo, né? E realmente é sair gastando sem necessidade, né? É o pensar, é o gastar demasiadamente. E é evitar para que isso ocorra, né? Então, logicamente, o orçamento, dentro da figura do planejamento, ele gera um processo de racionalidade. Então, faz uma diferença nesse processo. É muito legal a gente entender que o orçamento tem um papel muito racional dentro da estrutura. E ele ajuda muito nessa tomada de decisões aí, nessa estrutura, nessa reorganização em prol de uma melhora dentro da figura do planejamento. E, logicamente, né, gera economia de recursos e esforços. E aí eu vou remontar isso no sentido de uma maneira muito interessante. Isso é antigo, tá, gente? Mas, assim, hoje em dia a dinâmica é até mais moderna, mas eu vou começar a mostrar para vocês como é que era a figura do orçamento para mim,